Gravações de áudio divulgadas pelo portal UOL revelam que o PSDB, DEM, PMDB e o Partido Solidariedade financiaram a participação do Movimento Brasil Livre em atos pró-impeachment. As gravações desmentem o MBL, que sempre fez questão de afirmar que é um movimento apartidário sem ligações financeiras com siglas políticas. Numa postagem de abril do ano passado, o MBL afirma que vive de doações e não tem grandes empresas ou partidos políticos por trás. O movimento foi criado em 2014 para combater a corrupção. No áudio divulgado pelo UOL, Renan Santos, um dos líderes do MBL, confirma como o movimento se articulou com os partidos políticos. O MBL acabou de fechar com o PSDB, DEM, PMDB, uma articulação para eles ajudarem, e aí também com a Força Sindical, com o Paulinho, né? Para divulgar o dia 13, usando as máquinas deles também. Enfim, usar agora uma força que a gente nunca teve. Foi o MBL que montou isso. A gente está costurando agora com todos eles. A força que a gente nunca teve. Foi o MBL que montou isso. A gente está costurando agora com todos eles. E aí, pessoal, beleza? Saudações do Celtics. Lembram do Renan Antônio Ferreira dos Santos, o Renan Santos, aquele líder do MBL que deve só 4.900.000 reais e não tem como pagar? Pois bem, vazou um áudio dele aí, em que ele fala do professor Olavo de Carvalho, do Bolsonaro e dos seguidores e alunos do professor Olavo de Carvalho, do Bolsonaro, fala dos conservadores, dos reacionários. Presta atenção nesse áudio. O lance assim, bom, vocês já sabem, né? Não preciso nem falar pra vocês, mas ali é um monte de garoto, né? Garotos e mulheres, assim, sociopatas, um comportamento social errático, né? Com poucos amigos, com várias frustrações psicológicas, as frustrações pessoais, afetivas e tal, e que acabam encontrando esse discurso, vamos dizer, eu sou conservo, sou real, sou opressor. Uma mentira para a própria vida. Eles não oprimem ninguém, né? Eles são os coitados. É uma gente que vê, por exemplo, no comportamento do Olavo, meio falastrão, fumando, falando palavrão, no Bolsonaro, Durão, uma redenção por própria miséria deles próprios, e acabam entrando nessa, né, numa idolatria. E aí eles vê no MBL, o MBL incomoda muito por causa disso, né? Eles vê no MBL, assim, ao contrário, vê um monte de gente que tem uma postura aberta, cara de pau, ao mesmo tempo qualificado. A maior parte da galera do MBL é alegre, né? Você vai mesmo, pega da banda da Louca no Rio Grande do Sul, a galera no Nordeste, todo mundo é muito leve, e isso incomoda eles, né? Ser leve, ser agradável, ser tranquilo, ser inteligente, não precisa ficar incorrendo nisso, incomoda o cara é negativo, eles não gostam de ir numa boa festa, eles não gostam de dar risada, são pessoas que acham que estão numa missão, né, quase religiosa, são pessoas pesadas, né? Então é natural que eles percam tempo e façam hangouts sobre a gente, enquanto a gente tá aí tocando nossas coisas, né? A gente tem, o MBL acabou de fechar com o PSDB, DEM, PMDB, uma articulação para eles ajudarem, e aí também com a Força Sindical, que é o Paulinho, né? Para divulgar o dia 13, usando as máquinas deles também. Enfim, usar agora uma força que a gente nunca teve. E foi o MBL que montou isso. A gente está costurando agora com todos eles para ter o impeachment. Então a gente está em outra, a gente está realmente causando problemas para Dilma, né? E eles estão numa outra, eles estão lá tentando resolver os traumas, as frustrações deles e projetando na gente tudo aquilo que eles na verdade gostariam de ser, mas não são, né? Então deixa eles, Raquel, a gente já conhece teu trabalho, vambora, vamos vencer. Muita gente nossa já sofreu esse tipo de coisa. A Ana sofre em Goiás, eu já sofri ataques desse Alex Brum, o Kim, coitado, tá o tempo todo sendo atacado, mas dane-se, a vida continua, e o MBL continua crescendo a despeito deles, gostem eles ou não. Eita lasqueira, hein? Renan Santos, líder do MBL, falando que o Olavo de Carvalho e o Bolsonaro são falastrões. E nós somos pesados e eles são leves. Eles são leves, ó. Tá entendendo a leveza, Renan? Ele chama a gente de fracassado, mas ele deve 4.900.000, não tem como pagar, tá fugindo da justiça, tá sendo despejado lá de São Paulo,
Chama a gente de fracassado. Olha só. Gente, se o Olavo de Carvalho, se o Bolsonaro forem fracassados, meu Deus, eu quero ter o fracasso deles. Já pensou? Já pensou? De acordo com esse molecote aí, chamado Renan Santos, carinha de maconheiro drogadinho de São Paulo, Olavo de Carvalho e Bolsonaro são falastrões. Minha Nossa Senhora, eu queria ter 1% do... Vou inventar uma palavra aqui, do falastranismo deles. Eu já seria uma pessoa grande. Ó, sim. E eles são leves. Bunda free, né? Movimento bunda livre. Movimento bumbum livre. Eles são leves, leves. Regulamentação das drogas. Bom, vamos lá. Eu, pessoalmente, sou a favor da legalização da maconha. Acho que, como o Milton Friedman achava, né, economista, aliás, o meu economista preferido, um livro de recomendação até livre para escolher, né, o seu livro mais famoso. Né? Eita, Xanguanha louca! Eles sofrem na nossa mão. A direita é pesada, os conservadores e os reacionários são maus. Eles têm raiva de nós. Gente, eles fecharam com o PSDB. Olha só. Fecharam com o PSDB, com democratas e com o Solidariedade do Paulinho da Força. Olha só que bonito. PSDB. Fecharam com o PSDB. E nós somos os maus da história. E eles fecharam com a tucanagem. Fecharam com o Hélio Bicudo. Fecharam com o Fernando Henrique Cardoso. E nós somos os maus da história. Meu Deus do céu. Se isso não for arrogância, prepotência, altivez de espírito, eu não sei mais o que é. É outro explicativo que o rapaz falou. É claro que ele está total, completo e absolutamente errado. Ele é um idiota. E conforme esse idiota mesmo disse, ele fechou com o PSDB. FHC, desarmamento, Estatuto do Desarmamento, Diálogo Interamericano, Pacto de Princeton, Sociedade dos Fabianos. Ele fechou com o PSDB, ele é gente boa, ele é leve. Nós somos leves, e isso incomoda eles, porque nós somos leves, nós somos leves. Nós gostamos de ir em festas, nós temos amigos, eles não. Gente, eu fico pensando, o Olavo de Carvalho e o Bolsonaro. Vou falar só do Olavo, vou nem falar do Bolsonaro. Vocês sabem que eu admiro o Bolsonaro, mas eu não vou nem falar do Bolsonaro, só o Olavo. Quantas universidades o Olavo deu aula? Quantos livros o professor Olavo de Carvalho escreveu? Quantas pessoas o professor Olavo de Carvalho conhece, não só no Brasil, mas no mundo inteiro? E não são quaisquer pessoas, são grandes intelectuais que ele conhece. Se isso for ser fracassado, ter poucos amigos, quais são os amigos seus, hein, Renan Santos? Seu do Holiday, do Kim Kataguiri. Seus amigos são o Hélio Bicudo, a Janaína Pascoal, o Fernando Henrique Cardoso, o José Serra, o Geraldo Alckmin, o Álvaro Dias, o Aloysio Nunes. Soltou a pérola, hein, Renan? Abriu a boca, boca aberta. Boca aberta entra mosca. Fecha o bico, molequinho. Você tá devendo 4.900.000 e nós somos os fracassados? A história tá mal contada, hein, Renan? Mas você é leve, né? É leve. Leve.
regulamentação das drogas. Bom, vamos lá. Eu, pessoalmente, sou a favor da legalização da maconha. Acho que, como o Milton Friedman achava, né, economista, aliás, o meu economista preferido, um livro de recomendação até livre para escolher, né, o seu livro mais famoso aqui no Brasil, foi traduzido pela editora Record, está disponível em diversas livrarias. Acredito que a maneira mais eficiente de se combater o tráfico de maconha seja justamente legalizando, para que se quebre o monopólio dos traficantes. Para que legalizar resolve? Para que diminua, não resolve, mas é uma maneira mais eficiente de se combater o problema. Não acho. O ataque contra Jair Bolsonaro é mais do que um ataque contra uma pessoa inocente. É resultado de um constante incentivo à violência política por parte da nossa esquerda. Audélio, autor do crime, poderia muito bem ser Mauriase, presidente do PCB que sugeriu bala contra os conservadores. Poderia ser Wagner Freitas, presidente da CUT que sugeriu a luta armada contra o impeachment. Poderia ainda ser Gleisi Hoffmann, presidente do PT, que disse que se Lula fosse preso, iria morrer gente. E em resposta a isso, a nossa imprensa e os meios midiáticos dizem que é resultado da polarização política. Não. Chega de igualar agressores com as vítimas. O que está acontecendo no Brasil é resultado da nossa esquerda. Muitos cairão em seu engodo. Aliados que lutaram ao seu lado e lhe deixaram sozinho no campo de batalha. Outros tantos vão se abraçar ao novo inimigo. A luta agora é na guerrilha. Devemos impedir o que resta de seus castelos. Esse é o manifesto do Movimento Brasil Livre contra o retrocesso, contra o fim da democracia, contra a intolerância, contra a polarização e a divisão que tomou conta do nosso país. Não interessa quem seja o seu candidato à presidência da República, ele não dá. Ele nunca pode ser presidente da República. Ele não, porque ele discrimina jornalistas, quer mandar prender todos aqueles que discordam da sua opinião e não aceita nenhum tipo de crítica. Ele não, porque ele chama os outros de viado. Ele é homofóbico e não aceita a sua orientação sexual. Ele não, porque ele é machista. Ele ironiza a militância feminista. Ele é contra as mulheres serem independentes. E ele também não aceita que uma mulher possa ser a dona de casa, possa ser a mãe de família que paga as contas de casa. Ele não, porque ele faz piadinha com estupro, que não é piada pra ninguém. Ele não, porque ele admira Hitler, um dos piores ditadores da história do mundo, mais sanguinário, um dos maiores símbolos do nazifascismo da história da humanidade. Ele não, porque ele é racista, ele apoia a discriminação e separa pessoas de acordo com a cor da sua pele. Ele não, porque ele é autoritário, ele quer decidir como você cria os seus próprios filhos. Ele não, porque ele apoia uma polícia truculenta e fascista. Ele definitivamente não. Ele nunca. Não é uma pauta para tirar presidente, nem para tirar esse, nem para tirar aquele. É uma pauta para
acordar os políticos, é isso? Sim, é uma pauta justamente para garantir que todo o esforço que a gente fez nas manifestações pelo impeachment e depois da manifestação para defender a Lava Jato, né, para impedir aquela articulação, aquela desfiguração ali do pacote das 10 medidas, para garantir que tudo isso continue resguardado e dê frutos estruturais, né, não seja só a queda de um governo, mas acabe com toda uma maneira de se fazer política de conchavos, né, um patrimonialismo ali que parece que de certa maneira não só o PT, mas outros partidos também aliados e mesmo da oposição acham que o poder é deles de alguma maneira, que eles herdaram como uma capitania hereditária e que eles são intocáveis, né? A gente viu Lula falando recentemente, né? Até, não, eu sou mais honesto que todo mundo, ninguém pode encostar em mim, o Dallagnol acha que sabe tudo que está na Bíblia, enfim, um monte de baboseiro. E o que a gente quer é justamente garantir que haja essa renovação, não só pela Lava Jato, mas também impedindo que eles passem uma lista fechada da vida, né? Que aí você imagina a lista do PT, que maravilha, né? Dirceu, Genuíno, Delúbio Soares, ali tudo no topo, aí coloca um atorzinho bonito pra falar na televisão, coloca o Wagner Moura lá, olha, o PT é legal, tá? O cara nem sabe quem ele tá votando. Impedir que isso aconteça. E mais, financiamento público também, né? Que além de tudo ainda querem nos forçar a financiar as campanhas deles. Então, acabou o Odebrecht, acabou o AS, acabou o Andrade Gutierrez, vamos pegar do povo mesmo. Entrar poder na mão de um mongol igual o Bolsonaro. Igual o Bolsonaro só vai piorar as coisas. Não é concentrando poder que um movimento liberal avança sua agenda. Não é concentrando poder que os conservadores manifestam sua visão de mundo na realidade. Concentrar poder só forma tirania. Entendeu, gente? É um princípio básico. Eu sei que tem muita gente que não estuda e não sabe disso, mas assim, concentrar poder é uma cagada. E isso que o Bolsonaro está falando concentrem poder. Todos nós estamos fora. E quem aqui tá xingando a gente, falando, pode xingar aí, ó, a porta da rua serventia da casa, meu irmão. Você pode ir embora. A gente não vai apoiar visão de mundo autoritária. Não é na base da porrada que a gente vai resolver. Já foi tentado isso no Brasil, ao longo do século XX inteiro houveram rompimentos institucionais e nenhum deu certo. Então, vamos no século... Muitos cairão em seu engodo. Aliados que lutaram ao seu lado lhe deixaram sozinho no campo de batalha. Outros tantos vão se abraçar ao novo inimigo. A luta agora é na guerrilha. Devemos impedir o que resta de seus castelos. Obrigação do MBL defender o governo. Nós não faremos isso porque nós temos a espinha ereta. Gravações de áudio divulgadas pelo portal UOL revelam que o PSDB, DEM, PMDB e o Partido Solidariedade financiaram a participação do Movimento Brasil Livre em atos pró-impeachment. As gravações desmentem o MBL, que sempre fez questão de afirmar que é um movimento apartidário, sem ligações financeiras com siglas políticas. Numa postagem de abril do ano passado, o MBL afirma que vive de doações e não tem grandes empresas ou partidos políticos por trás. O movimento foi criado em 2014 para combater a corrupção. No áudio divulgado pelo UOL, Renan Santos, um dos líderes do MBL, confirma como o movimento se articulou com os partidos políticos. O MBL acabou de fechar com o PSDB, DEM, PMDB, uma articulação para eles ajudarem, e aí também com a força sindical, com o Paulinho, né? Para divulgar o dia 13, usando as máquinas deles também. Enfim, usar agora uma... Não faremos isso porque nós temos a espinha ereta. Nós não vamos nos vergar para quem quer que seja. Imagina, nós enfrentamos Lula, nós enfrentamos o golpe de notícia, agora vai chegar um monte de maluco de internet e vai colocar o MBL, vai enquadrar o MBL, vai colocar a focinheira. Vamos dar dislike até o já apanhamos autoritário. De tudo já aconteceu. Não temos medo de vocês, nem sofisticados. Pra meter medo, vocês são uma piada, uma récua. E aí, eu quero, como eu sei que a pauta é ampla e nós vamos voltar a falar do autoritarismo dessa gente,
Fernando Holliday, por favor, explica pra gente que história é essa. Olá, Panúzio. Eu estava num evento aqui, mas eu acabei ouvindo uma parte das críticas que eu achei absurda, porque nem você... Absurdo é o senhor usar a caixa 2. Isso é que é um absurdo. Para responder os questionamentos. Tá, então espera fazer a pergunta. Corta o microfone, eu vou fazer a pergunta, ele responde a pergunta. Eu quero saber como é que o senhor pagou os seus cabos eleitorais, os da panfletagem. Pode começar a explicar. Histórico de bom jornalista. Então vamos aos fatos. Olha, seja um bom vereador e explique a sua campanha. O que foi publicado é de que eu teria usado caixa 2 na minha campanha. E eles foram lá, o BuzzFeed, né, que enfim, é um site sem nenhuma credibilidade. Não é verdade, não é um site sem credibilidade, não. É para eu responder ou não, Panuzzi? Não, se for para apelar, não vai responder, não. Vai responder direitinho, vereador. Eu vou responder, estou respondendo. Não, então não critique quem o critica. Fale sobre o fato. Eu estou tentando responder. Então fale sobre o fato. Eles colocaram fotos de planilhas, colocaram o áudio de uma menina, dizendo que algumas pessoas iam panfletar e iam receber por isso. O que aconteceu de fato? Isso não é considerado caixa 2. Caixa 2 é quando você recebe dinheiro por fora e aí faz gastos, né, para beneficiar a sua campanha. Mas, vereador, deixa eu dizer uma coisa pro senhor. Se o dinheiro não foi contabilizado, não é caixa 2? Oi? Se o dinheiro não foi contabilizado, não é caixa 2? Por que não contabilizou o dinheiro? É exatamente o que eu estou te respondendo, Panúzio. A Lei 9.500... É o Pedro Campos que perguntou agora. Desculpe. Um prazer ser confundido com Panúzio. Desculpe, Pedro. Olha, deixa eu aproveitar para perguntar uma coisa. A Lei 9.000, eu estou tentando responder. Vai. O senhor não tinha o direito, sendo quem é, sendo eleito para fazer o que foi, de usar dinheiro não contabilizado. O senhor declara despesa de R$8. O senhor declara despesa de R$8 aqui. Vai dizer que não declara isso tudo? E ainda por cima é muito bem educado. Olha, a cidade de São Paulo está muito mal representada. Pode encerrar a entrevista. Chega desse... Da monstruosidade moral dessas pessoas que são bandidos. Bolsonaro, ainda, se você for pensar, o PSL e o Bolsonaro tem 10% da casa legislativa. Se fosse para ser, se o Brasil realmente tivesse com essa verve autoritária, com essa paixão autoritária que vocês estão achando que existe, o PSL tinha 60% do Congresso, tinha 70% do Congresso, e o Bolsonaro tinha carta branca e fazer a porra que ele quisesse porque a sociedade brasileira tinha dado. Não é isso que aconteceu. Vocês são uma meia dúzia de golpista de merda. No pior sentido, e ainda que com vertente autoritária, que acha que o cara de vocês tem que enfiar a visão de mundo dele goela abaixo dos outros. Não é assim que funciona. Não é assim que a civilização funciona. Não é assim que a civilização ocidental, que vocês acham que dizem que defendem, funciona. Não é assim que as coisas foram construídas. Então baixa a bolinha aí, galera. O Bolsonaro não foi eleito para descobrir que o Brasil tinha sido sequestrado por corporações. Isso é uma coisa que qualquer pessoa que mora no Brasil e tenha 2 olhos na frente da cara já sabia. Ele não foi eleito para descobrir isso agora. Né? Só um parênteses, se ele descobriu isso agora, isso é motivo para impeachment por incapacidade. Ele ficou 26 anos lá dentro. Porque se ele não sabe, ele sabia bem, descobriu agora, é impeachment por incapacidade. Bolsonaro está contra a Constituição. A luta agora é na guerrilha. Devemos impedir o que resta de seus castelos. E contra a divisão dos poderes. O Bolsonaro quer sepultar os ideais de Montesquieu presentes no nosso ordenamento. É isso que ele quer governar sozinho. O que o Olavo e o Bolsonaro... Porque outra coisa, também não acreditem nessa história de Olavo no limbo, no voto de silêncio. Esse cidadão, essa eminência parda, está conspirando no submundo junto com o entorno do presidente em prol de um golpe. Isso... Luta agora é na guerrilha. Devemos impedir o que resta de seus castelos. Isso é um manifesto golpista. É claro, eles querem sepultar a divisão entre os poderes. Agora, o sujeito, como o Pedro colocou, que pede para as pessoas apostarem contra o próprio país, que diz que não tem capacidade de governar, esse sujeito tem que renunciar. Se ele é coerente, se ele é sincero na sua fala, renuncia. Como disse o Reinaldo mais cedo, as saídas possíveis são a renúncia e o suicídio.
Então, assim, se a gente sabe que não existe no momento nenhum projeto, nenhuma política pública, nenhuma política nacional que venha do governo de combate à criminalidade, etc., como que a gente vai concluir que, na verdade, isso veio por causa do governo Bolsonaro? Números de emprego, etc. Qual política o presidente Bolsonaro atribui isso? Porque até agora, nesses 5 meses, além de ficar procurando brigas desnecessárias, ele só comemorou resultados que não são deles. São consequências do governo Temer. Que são consequências do governo Temer. Ele não é Temer. conservador, porque um dos princípios conservadores é você não se importar com ganhos imediatos e conveniências do momento em prol daquilo que é benéfico para as futuras gerações. Exatamente. Bolsonaro é um anticonservador. Ele é uma ameaça não só para a direita, não só para os nossos, para o status quo da política. Ele é uma ameaça para o próprio Estado brasileiro, na medida em que ele defende ideias que atentam contra as liberdades, contra a Constituição e contra a boa prática. Mas também tem uma coisa, você vê que a grande massa, eu sempre falo isso, a massa bolsolavete é burra, espantosamente burra, estúpida, e são pessoas com problemas, frustrações diversas. Regulamentação das drogas. Bom, vamos lá. Eu, pessoalmente, sou a favor da legalização da maconha. Acho que, como o Milton Friedman achava, né, economista, aliás, o meu economista preferido, um livro de recomendação até livre para escolher, né, o seu livro mais famoso aqui no Brasil, foi traduzido pela editora Record, está disponível em diversas livrarias. Acredito que a maneira mais eficiente de se combater o tráfico de maconha seja justamente legalizando, para que se quebre o monopólio dos traficantes. Para que legalizar resolve? Para que diminua, não resolve, mas é uma maneira mais eficiente de se combater o problema. Não acho... Eu acho que vai uma galera assim, né, umas 100 mil pessoas na Paulista e tal, mas não vai ter explosão não, até porque nenhum trouxa vai organizar a manifestação. O Rajê mandou R$5 e falou: fico bastante preocupado com esses papos autoritários. Apoiei Bolso nas eleições devido a essas tendências do PT. Acha impossível ele dar um golpe? Impossível não é, né? E exemplos não faltam pelas democracias aí, ou supostas democracias, em que políticos com a questão ideológica parecida com a do Bolsonaro tentar dar altos golpes e pequenos golpes nas instituições. O próprio Bolsonaro, desde que assumiu, vem dando diversos golpes nas instituições brasileiras. Na imprensa, né, principalmente, na Folha de São Paulo bastante essa semana, também em outras instituições, no judiciário, várias vezes no Congresso, várias vezes nas universidades, várias vezes nos intelectuais, várias vezes em todos os tipos de instituições que preservam pressupostos democráticos no nosso país, né? Então, que o Bolsonaro tem amor pela democracia, ninguém pode... O Reacionaria acabou de dizer que dia 26 eles vão estar na Paulista cantando Kim Kataguiri, você não me engana não, o MBL já virou parte do Centrão. Muito boa Sucesso, canção. Hein? O Reacionaria tem seus motivos, porque provavelmente estava na lista dos que seriam beneficiados pelas... Gravações de áudio divulgadas pelo portal UOL revelam que o PSDB, DEM, PMDB e o Partido Solidariedade financiaram a participação do Movimento Brasil Livre em atos pró-impeachment. As gravações desmentem o MBL, que sempre fez questão de afirmar que é um movimento apartidário sem ligações financeiras com siglas políticas. Numa postagem de abril do ano passado, o MBL afirma que vive de doações e não tem grandes empresas ou partidos políticos por trás. O movimento foi criado em 2014 para combater a corrupção. No áudio divulgado pelo UOL, Renan Santos, um dos líderes do MBL, confirma como o movimento se articulou com os partidos políticos. O MBL acabou de fechar com o PSDB, DEM, PMDB, uma articulação para eles ajudarem, e aí também com a Força Sindical, com o Paulinho, né? Para divulgar o dia 13, usando as máquinas deles também. Enfim, usar agora pelas verbas da SECOM, né? Por isso que eles falam tanto mal do Santos Dias, né? O Bolsonaro ficou quase 30 anos no Congresso Nacional e aí para articular com ele, com certeza alguém tentou articular alguma votação com ele, daí teve que dar dinheiro pro Bolsonaro. Ou se sim, se ele acha que toda a negociação com o parlamento tem que envolver dinheiro, porque ele se candidatou a presidente da República, porque ele sabia que não conseguia governar. Exato. É por incompetência dele. Mas não é incompetência, isso daí é malandragem. Isso daí é estelionato intelectual. Ele quer o poder total, ele quer ser o líder supremo da Revolução Bolsolavista, o Olavo Ayatollah, e é isso que ele pretende. Ele não quer dividir. Imagina, você acha que o Bolsonaro quer... que chato, tomei uma decisão que é inconstitucional. Não, ele não quer
ter que dividir poder. Ele luta contra a República Federativa do Brasil E olha e contra que o ele nosso toma ordenamento várias jurídico. medidas inconstitucionais. Porque o Bozo não denuncia os deputados que estão exigindo vantagens não ortodoxas para aprovar as pautas do Bozo, já que ele é machão. É, o que o Eric falou, porque o Exatamente. Bozo não está nem conversando com esses deputados. Esse é o problema. Recebendo propostas. Desculpem, no momento atual, a maior ameaça autoritária que se abate sobre a República é o Bolsonaro. No momento atual, a maior ameaça autoritária que se abate sobre a República é o Bolsonaro. Medo de facada. Irmão, pode crer, pode parar, eu não sou machão o suficiente pra ser de direita. Eu sou um abnegado do sistema. Fica ligado que você vai morrer no fuzil. Pá, tchá, eu sou bolsominion, meu irmão. 13 anos de idade. Yes, tomou dislike ali, você viu? Também, mas um dislike. Eu vou dar um dislike em você. Eu vou usar todas as minhas ferramentas do sistema que eu tenho, que é o meu mouse e o meu teclado. Eu vou te deixar de seguir no seu YouTube, no seu Twitter e também até no Facebook. Meu irmão, se prepara. Eu sou muito louco. Eu vou te xingar pra caralho no YouTube e no Twitter, meu irmão. Antigamente eu ficava no Twitter vendo coisa do Restart. Agora eu fico vendo coisa do Nando Moura na internet. Vou te falar que você não sabe onde você quer chegar. E o MBL quer chegar onde? O MBL? Esse você sabe, esse tem que ser. Esse você O MBL quer administrar o país. O MBL quer administrar o país. O MBL quer administrar o país. Vocês querem chegar à presidência da República? Sim. E o primeiro passo é o Flávio? Pode ser o primeiro passo. Você tem alguma esperança, não? O quê? Do Flávio? Tenho. Você tem esperança dele ser o... Dele a ser o quê? surpresa? Tenho. Quando vocês se reuniram aqui, para quem vocês iam apoiar, quais eram as outras opções além do Flávio que vocês aceitavam pensar na ideia? Cara, a gente começou apoiando o João Dória. Aí ele baixou a resolução do Uber, que ia limitar os aplicativos e tal, aí teve a treta, aí ele aumentou o imposto nos serviços de streaming, defendeu o aumento de imposto, etc. E aí a gente falou, bom, realmente... Ele não era o que parecia. A presidência da República não vai rolar. Mas nunca, olha, como a gente Você acha que seria uma tragédia o Bolsonaro ser presidente? Cara, eu acho que seria bem ruim. Dinheiro ou poder? Poder. Dinheiro ou poder? Poder. Eu acho que é bem ruim, porque não tem capacidade de articulação política nenhuma. Os ideais de economia dele são péssimos. E pra mim a tendência é, primeiro mês ele não fez reforma da Previdência, está cometendo crime de responsabilidade. Segundo mês ele é refém do Congresso e pode sofrer impeachment. E aí qual que é a narrativa que fica? Olha lá, a direita chegou no poder, fez bosta, vamos voltar com o PT. Ele não fez reforma da Previdência, está cometendo crime de responsabilidade. Segundo mês ele é refém do Congresso e pode sofrer impeachment. E aí qual que é a narrativa que fica? Olha lá, a direita chegou no poder, fez bosta, vamos voltar com o PT. Ele não fez reforma da Previdência, está cometendo crime de responsabilidade. Segundo mês ele é refém do Congresso e pode sofrer impeachment. E aí qual que é a narrativa que fica? Olha lá, a direita chegou no poder, fez bosta, vamos voltar com o PT. Dinheiro ou poder? Poder. Vocês querem chegar à presidência da República? Sim. Bom, a Jovem Pan conversa agora com o deputado federal eleito pelo DEM aqui de São Paulo, Kim Kataguiri, líder do MBL. Deputado, bom dia. Aliás, por imagens aqui no nosso Jornal da Manhã, parabéns pela eleição. Bom dia, Tiago, bom dia, Vila, bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigado pelo espaço. Nós que agradecemos. Deputado, uma polêmica já começa a cercar o seu nome para a corrida à presidência da Câmara. Você tem 22 anos e, teoricamente, na linha sucessória, se o presidente se ausentar, quem assume o comando do país, depois do vice, obviamente, é o presidente da Câmara. E com essa idade, você não poderia assumir a presidência da República. De que forma, primeiro, a primeira pergunta, de que forma você vai tentar se viabilizar para chegar à presidência da Câmara dos Deputados? Dinheiro ou poder? Poder. Bom, antes de qualquer coisa, o que hoje os julgados do Supremo Tribunal Federal e do TSE e o que a Constituição e o regimento interno da Câmara determinam, não é de que o presidente da Câmara tem de ter no mínimo 35 anos. Eu explico por quê. Primeiro, o que a Constituição determina é a necessidade de titularidade primária, de 35 anos, de você ter 35 anos para se eleger ao cargo de presidente da República. Não exige para titularidade secundária, ou seja, para assumir temporariamente a presidência da República, mesmo porque não há hipótese na Constituição do presidente da Câmara assumir permanentemente a presidência da República. Em qualquer caso, ou
ele assume enquanto o presidente estiver fora do país, ou se houver, por exemplo, um processo de impeachment ou de cassação, ele é o responsável por convocar novas eleições diretas ou indiretas. Então, de qualquer maneira, ele nunca assume definitivamente a presidência da República, o que caracteriza titularidade secundária. De qualquer maneira, você também tem a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que julgou recentemente, aliás, em 2016, a DPF 402, relator ministro Marco Aurélio, que basicamente eles foram decidir se o Renan Calheiros poderia continuar sendo presidente do Senado, porque ele havia se tornado réu. E o presidente da República não pode ser réu, ele, por estar na linha sucessória, portanto, não poderia ser réu também. E o que ficou decidido no Supremo Tribunal Federal? Ele poderia continuar sendo presidente do Senado, mas não poderia assumir temporariamente a presidência da República. Ou seja, segundo a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, eu poderia... Dinheiro ou poder? Poder. Disputar a presidência da Câmara, eu poderia assumir a presidência da Câmara, mas não poderia assumir a presidência da República. No caso, assumiria o presidente do Senado, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Dinheiro ou poder? Poder. Dinheiro ou poder? Poder. Dinheiro ou poder? Poder. Dinheiro ou poder? Poder. Dinheiro ou poder? Poder.